Você sabia que por trás da aparente calma na China existe um turbilhão de forças e desafios que tornam o país uma verdadeira máquina de oportunidades e riscos também? No mundo dos negócios, especialmente para quem importa ou exporta, entender a complexidade chinesa é um jogo de vida ou morte para o seu negócio. O que você acha de desbravar as camadas mais profundas dessa potência asiática, né? Entender como o equilíbrio entre estabilidade e caos afeta diretamente suas decisões empresariais? Eu sou Vitor Moura, cofundador da Lantal, a nossa consultoria especializada em levar os empresários brasileiros a tomar as melhores decisões ao importar e exportar para a China. Então, se você trabalha com importação ou exportação, se simplesmente tem interesse no mercado chinês como um todo, o conteúdo de hoje vai mudar a sua visão sobre como negociar com o nosso maior parceiro comercial. A China pode parecer tranquila à primeira vista, mas por debaixo dessa camada, dessa superfície, existe uma série de correntes que, se não forem bem compreendidas, podem sim afundar até mesmo os negócios mais sólidos. Imagina um lago sereno, mas se você se aprofundar, logo percebe que as águas estão repletas de turbulência e movimentos imprevisíveis. É uma calma na superfície que esconde talvez forças que a gente à primeira vista não consegue compreender. Isso não é apenas uma metáfora, é a realidade do mercado chinês, né? O país passou por uma série de transformações muito dramáticas ao longo das décadas, desde guerras civis, invasões coloniais até uma revolução cultural dentro do próprio país. E esse histórico de instabilidade tem um impacto direto na forma como a sociedade e o governo operam até hoje. Isso não tem a ver com o governo atual ou anterior ou alguma dinastia. Isso é histórico na China. A presença da instabilidade social e como isso é a chave, é o pilar principal até hoje em qualquer política pública. A China, como muitos sabem, ela não é um país da ideologia A ou da ideologia B. Por mais que o Partido Comunista da China se chame Partido Comunista, a verdade é que a governança ela é localizada e ela é focada acima de tudo na manutenção da estabilidade social. Então, para os cidadãos chineses, a estabilidade é um valor fundamental, mais importante do que qualquer outra coisa. Isso explica por que, em meio a todas as críticas ocidentais, a população ainda dá suporte à liderança do partido, desde que isso garanta o crescimento econômico estável e uma vida mais segura, porque o crescimento econômico é a melhor forma da manutenção da estabilidade social. Isso passa acima de qualquer ideologia, isso passa acima de tudo isso evoca um pragmatismo nas políticas públicas chinesas. Mas aqui entra um ponto de atenção. Enquanto o governo central quer manter a ordem, as autoridades locais têm também uma certa autonomia em localizar as políticas nacionais nas realidades locais, porque, de novo, a China também é muito grande, com realidades, on the ground muito distintas. Existe um espaço enorme para adaptações e interpretações das políticas centrais pelos governos locais. Isso faz com que o país, embora centralizado sob uma única bandeira, o país é assim centralizado, mas também tem um campo muito fértil para negócios locais, onde as leis e regras nem sempre são aplicadas de maneira uniforme. Então imagine então você tentando importar ou exportar algo com base nas leis e regulamentos do governo central, mas descobrindo que na província onde você negocia as coisas são diferentes. Então isso é o tipo de complexidade com qual quem vai lidar com a China tem que entender e tem que botar na equação. Você vai se deparar com isso e se você não compreender como funciona esse equilíbrio entre as autoridades locais e centrais, você vai ter algumas dificuldades que podem ser evitadas compreendendo essa dinâmica. Outro ponto importante é o que a gente chama, às vezes, da política do consenso na China. Na prática, isso significa que o governo chinês raramente toma decisões sem antes consultar os diferentes interesses locais e regionais. As próprias estruturas do governo são montadas para que hajam consultas frequentes com a população e que as necessidades de cada região cheguem na liderança central na hora da tomada de decisão. Então, é como se dentro de uma estrutura centralizada houvesse uma necessidade constante de negociar, ajustar e alinhar interesses na complexidade imensa que tem esse país. Isso faz com que o país não seja uma máquina onde todos seguem as ordens do governo central cegamente, que às vezes é muito estereótipo percebido fora da China, principalmente no Ocidente. As diferenças econômicas, culturais e geográficas entre as regiões fazem com que nem sempre as políticas de Pequim se apliquem da mesma forma em todas as áreas. E para quem trabalha com importação e exportação, isso significa que é preciso entender, ficar atento a detalhes de cada região que você opera, como que as coisas se negociam e são feitas naquele lugar. Por último, vale destacar também que, assim como muitas grandes potências, a China também não é imune à corrupção e à crise que desafiam a imagem do governo. No entanto, a diferença é que a confiabilidade, principalmente no nível da população com o governo local, às vezes escândalos acontecem, eles são divulgados sim na mídia chinesa, então nesse sentido não há tanto uma diferença com o Brasil. Essa questão da confiabilidade do governo é algo que se presta muita atenção e se trabalha muito. Então, o governo central ele tem total consciência de que a sua legitimidade depende da boa vontade e da confiança do povo, e por isso
indústria. Há políticas muito claras sobre anticorrupção, melhoria das condições de vida das pessoas, e tudo isso como partes fundamentais da estratégia de sobrevivência e manutenção da estabilidade social dentro da China. Então, em resumo, a China é um campo fértil para os negócios, mas que exige uma compreensão profunda das suas complexidades. É um país muito diferente do Brasil, muito diferente da maioria dos países. O tamanho da China permitiu que a China virasse um mundo em si própria. E isso traz um nível de complexidade que é diferente de operar em outros países com os trabalhos de comércio internacional. Agora, se você se sentiu desafiado por tudo que a gente disse aqui hoje, eu te convido a refletir sobre o que você pode fazer para navegar com mais segurança nesse oceano aí de oportunidades. Deixe o seu like se achou que o conteúdo foi útil. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário e para não perder mais atualizações do mercado chinês. E antes de ir embora, é lógico, tem mais conteúdo para você que eu acho que a gente tem certeza que você vai gostar. Então, ele já está aparecendo na sua tela, então não perca a chance de continuar aprendendo aqui com a gente e ficamos no aguardo do seu feedback. Até a próxima.